Olá, seja muito bem-vinda a esse primeiro Café com a Nutri, essa nossa live aqui de domingo. E hoje o nosso tema para tratar aqui nessa live é sobre o segredo que quase nenhuma mulher sabe para queimar gordura sem cortar o jantar. Então, se você tem interesse nessa temática, fique aqui assistindo até o final, porque tá muito incrível. Eu preparei um conteúdo assim maravilhoso para você. Bom, então eu tava meio... na verdade, essa live aqui era para ter sido outro dia, né? Ainda tô me recuperando. Mas hoje, como eu acordei bem mais animada, falei, bom, vamos de live hoje. E aí eu decidi montar esse Café com a Nutri aqui, onde a gente vai conversar mais sobre um tema específico, certo? Então eu tô bem animada, espero que você goste também. E eu acho que vai ficar legal assim, né? Domingo de manhã, acho que tem tudo para dar certo, vai ser incrível. E o bom é que eu trouxe esse tema aqui sobre um jantar, porque você vai conseguir colocar em prática já hoje, né? Hoje você já vai saber o que fazer. Bom, então vamos lá direto ao assunto, né? Ao tema. Sobre o porquê que você fica deixando de jantar aí para reduzir gordura e por que isso não funciona. Infelizmente é algo muito comum, né? Eu vejo muito isso, muito mesmo. O quanto de mulheres querem cortar essa refeição com esse propósito de queimar gordura, de reduzir o peso corporal. E, inclusive mulheres que treinam, principalmente, na verdade, mulheres que estão treinando, muitas delas desejam fazer essa redução de gordura, mas querem cortar essa última refeição. Então eu vou estar te contando aqui nessa live o porquê que isso não é a forma mais inteligente de você fazer essa queima de gordura. Então, se você é uma dessas mulheres aí que gostam de pular essa última refeição, jantar, querem cortar essa refeição para acelerar essa perda de gordura, eu quero que você fique aqui comigo até o final. Eu vou te provar nessa live aqui que, na verdade, essa atitude que você está tendo, que você está achando só, que está te ajudando, na verdade, ela está jogando contra você. Eu entendo que isso é difícil de ouvir, principalmente para muitas mulheres, né? Existe essa crença comum de, caramba, parece que não faz sentido, mas se eu quero perder gordura, eu tenho que cortar uma refeição, eu tenho que comer menos. Isso faz mais sentido, né, na crença popular. Eu entendo, realmente entendo que isso seja difícil de ouvir, então por isso fica aqui comigo, presta atenção. A maioria dessas mulheres que começam a treinar e querem perder gordura, como eu falei para você, elas cortam o jantar e querem comer muito pouco. Elas acreditam que na verdade essa é a solução para que consiga se perder gordura de forma mais rápida. Bom, e aí o que é que costuma acontecer, né, quando elas implementam isso na vida delas? Provavelmente não, olha, eu vou colocar aí quase 100% das vezes, né, vai acordar morrendo de fome no dia seguinte. E aí acaba acontecendo o quê? Comendo demais. Come até o imã da geladeira depois, no outro dia, no café da manhã. E aí vai o queijo, vai o pão, e vai a fruta, e café com leite, vai tudo que tiver na frente, né? Ou vai treinar, muitas delas querem treinar em jejum, né? Vai treinar e não consegue ter um bom rendimento durante os exercícios. Ou outras até tomam aquele cafezinho, mas como já tá nessa ideia, meu Deus, eu não posso comer muito, porque daí agora eu vou ir treinar, vou passar mal, ou isso vai, né, contra aí o meu objetivo de perder mais gordura, então vou comer menos também aqui no café da manhã. E isso vai baixando, vai minando o rendimento dessa mulher durante os exercícios. Então é muito contraproducente. Você consegue perceber? E essa última refeição do seu dia, ela provavelmente
provavelmente pode ser a chave no seu processo de definição muscular. E o medo que vai gerando esse tipo de comportamento aí dessa mulher, né, de querer cortar sempre essa última refeição vamos entender aqui o que essa mulher está pensando por trás desse comportamento. Carol, o que é que eu vejo, né? Carol, se eu comer antes de dormir, o meu corpo vai ficar lá descansando por longas horas. Então, o que vai acontecer? Ele vai acabar acumulando mais gordura, certo? E isso não é uma verdade. Não é. Vou te explicar por quê, né? Bom, é claro que vale ressaltar aí, né, um ponto crucial. Depende da quantidade de calorias que você consome ao longo do dia ou que você consome nessa última refeição. Se você está exagerando nessas calorias das refeições do jantar frequentemente, isso pode gerar um acúmulo de gordura. Claro, porque aí a gente tem que pensar nessa quantidade de calorias. Um excesso de calorias também pode gerar esse acúmulo aí de gordura. Então, o que eu quero dizer com isso? Para ilustrar o que eu quero dizer com o exagero nas calorias, nessas refeições. Então, se você come lá um fast food, isso vai possuir uma densidade menor. Então, tem menos comida ali. É só um lanche, é só a batata frita, um refrigerante, né? Mas possui grande quantidade de caloria. Se a gente está comparando um prato de arroz, feijão e carne, por exemplo. Entende? Então, o que eu quero dizer aqui? Por que eu trouxe esse ponto especificamente para esclarecer para você? Porque eu vejo que existe essa confusãozinha aí na cabeça de muitas mulheres. Tá, Carol, então você está falando em exagerar calorias, mas eu como um pouquinho. Só que muitas vezes esse pouquinho que você está comendo é algo extremamente calórico. Tá? Aqui eu trouxe esse exemplo do fast food e eu trouxe o exemplo do arroz, feijão e a carne. Mas deu para você entender, certo? Então hoje eu vou te contar aqui nessa live o segredo que quase nenhuma mulher que treina e quer perder gordura sabe. E realmente é algo muito pouco comentado, né? Falar assim, geralmente você vê por aí, não pode cortar o jantar porque senão vai prejudicar o seu emagrecimento. Mas ninguém explica direito, né? E ninguém explica para essa mulher que está treinando e que quer queimar gordura. Bom, então por isso que eu estou aqui nessa live com você. E o segredo é sobre incluir proteína no jantar. Tem muitas mulheres que têm essa dificuldade em bater as quantidades corretas de proteína ao longo do dia. Então isso pode ser um ponto muito positivo. Além disso, a gente tem que pensar que tem outras mulheres que treinam no período da tarde, que treinam no período da noite. Então, tá incluindo proteína aí nessa refeição, gente, é algo sensacional, é algo muito incrível que vai ajudar muito essa mulher. E esse macronutriente que a gente chama, né, que é a proteína, nessa última refeição, ela se torna fundamental. E por quê? Eu vou te trazer aqui, vou te dar 6 razões pelas quais você aí deve incluir proteína no seu jantar. Acontece que ao ter esse consumo de proteína no seu jantar, você vai garantir, bom, vamos lá, uma maior recuperação muscular. Você vai ter um aumento dos seus músculos, um aumento na força, não vai prejudicar o metabolismo da gordura, que muitas mulheres têm tanto medo.
vai aumentar saciedade e, claro, aumenta a oferta de proteínas para bater a quantidade aí ao longo do dia, que vai acabar, consequentemente, aí ajudando a queimar a gordura mais rápido. E aí, tá bom, Carol, entendi, que incrível, mas vamos lá. E por que eu falo que é tão importante estar incluindo a proteína nessa última refeição? Bom, vamos lá. Deixa eu tomar mais um golinho do meu café. Estão me acompanhando aí, gente? Vocês que estão aqui na live, estão assistindo, então muito obrigada pela companhia de vocês, por vocês terem aparecido aqui. Vai deixando aí, tá? Se está fazendo sentido para você. E o que existe? Existe algo chamado síntese proteica. Provavelmente você que me segue aí há mais tempinho, ou já está imersa aí, né, no mundo de musculação, já entendeu que para ganhar mais músculo, para queimar mais gordura, eu preciso ter essa tal chamada síntese proteica aí. O que é síntese proteica? É construção de proteínas. Você se lembra que é o seguinte, proteína, ela é extremamente importante porque ela que vai dar estrutura aí para o nosso corpo, ela é responsável por inúmeras funções, não somente aí para a construção de músculos, né? Mas é o seguinte, tudo no nosso corpo precisa de proteína, né? Para construir enzimas, para construir hormônios, para construir os tecidos. E essa construção das proteínas, as proteínas elas são formadas por vários aminoácidos. A proteína nada mais é como se fosse um colar de pérolas, certo? Então cada aminoácido é uma pérola. O conjunto desses aminoácidos vão ser chamados de proteína. E claro que daí elas vão ter vários arranjos ali, né? E para cada tipo de forma que elas têm, para cada tipo de combinação que elas possuem, elas vão ter uma função específica. Então elas vão ter uma função de hormônio, elas vão ter uma função de enzima, elas vão ter uma função de músculo, de construção de músculo. Então tem tudo isso, tá? E essa construção, ela não acontece assim, de uma hora para outra. Comi a proteína, aconteceu a construção dos músculos. Não, é o seguinte, vamos pensar aqui que nós temos aí o nosso dia, 24 horas, dividido entre noite e entre dia, certo? Então, luz solar e depois temos o anoitecer, certo? Olha o seguinte, durante todo o seu dia, ok? Durante todo o seu dia, nós temos essa síntese proteica, que é essa construção de proteínas, certo? Durante todo o dia. Só que aí o que acontece? Essa síntese proteica que a gente chama, ela é como se fosse um carrinho de montanha-russa. Então ela sobe, construiu proteínas para o seu corpo. Aí ela tem uma queda, aí ela sobe novamente, aí ela tem uma queda e assim vai. Ela vai nessa montanha russa. Só que o que acontece? Então vai oscilando durante todo o dia. E quando tem essa queda aqui dessa síntese proteica que a gente chama, é nesse momento que você precisa comer proteína. Aí você comeu proteína na sua refeição, seja no seu lanche da manhã, pronto, o seu corpo tem lá aminoácidos, vai construir mais proteínas, aí cai de novo, aí vai ter o seu almoço. Por isso que é importante a gente estar incluindo a proteína ao longo do dia, tá? Não deixar exclusivamente para uma refeição só. Então, assim vai nessa construção. Só que o que acontece? Quando chega lá à noite, quando você vai dormir, também existe essa montanha russa. Só que o que acontece? O que é essa montanha russa que eu falo para você? É o seu metabolismo. Só que durante a noite, o nosso metabolismo, ele está mais em repouso, você vai descansar. O seu corpo abaixa, é como se ele
estivesse desligando, sabe? Ele fala, agora ela não vai precisar mais estar agitada, ela não vai treinar, ela só precisa ter as funções que são consideradas funções vitais. Então você vai precisar continuar respirando, batendo ali, né, o seu coração. Então funções muito básicas. Então ele vai acalmar. Então o seu metabolismo durante a noite, ele dá uma desacelerada. Só que o que acontece? Se você tiver comido proteína lá no seu jantar, você vai conseguir manter essa melhor e maior recuperação muscular. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você? Então, quando você dorme, o seu metabolismo, ele se desacelera. Sim, beleza, desacelera, ele dá uma reduzida. Só que seu metabolismo continua. Então, você concorda comigo? Se você não tiver ingerido proteína ali, seu metabolismo está funcionando, mas vai ter uma certa falta ali para que ele consiga se recuperar adequadamente. Então, quando você consome proteína antes de dormir, nessa sua última refeição, no jantar, como a gente está falando aqui, essa sua taxa de síntese proteica é 22% maior de quando você não consome. Então olha só que beleza, você consumiu proteína, então seu corpo vai estar sossegado, porque como o metabolismo dele está desacelerado, ele vai ter lá todos os aminoácidos que ele precisa, vai ter tudo ali para ele manter a taxa dele de síntese proteica, ou seja, construindo hormônios, construindo seus músculos, construindo estrutura de pele. Então, quando a gente fala nisso, gente, de síntese proteica, a gente está falando de maior ganho de massa muscular, a gente está falando de melhora no colágeno da pele, então vai melhorar demais essa questão de flacidez também. Então, tem todos esses pontos, recuperação dessa sua disposição, porque muito da disposição, da energia, da vitalidade está muito relacionada à produção de hormônios no seu corpo, entende? E proteína ajuda a construir os hormônios, né? Então, tem todas essas questões. Então, ao incluir essa proteína aí antes de dormir, nessa última refeição, são todos esses benefícios que você colhe, certo? Então, ao você estar consumindo mais proteína antes de dormir, você vai ter um aumento também do gasto energético. Lembra que quando a gente está falando de gasto energético, é queima de gordura. Então, é excelente, você precisa incluir a proteína aí nessa sua última refeição para você conseguir queimar mais gordura. O seu objetivo é queimar mais gordura? Tá aí, entendeu? Tá aí, esse é o segredo que eu falei para você que eu ia entregar nessa live. É esse o segredo. E também a gente tem que pensar que proteína está muito relacionada à saciedade. E é como eu falei para você. Se você não inclui, você acorda no outro dia querendo comer até o imã da geladeira. Então, ao estar incluindo mais proteína nessa última refeição, você vai acordar no outro dia com menos fome. Isso vai te garantir mais saciedade, ok? Então, quando a gente pensa aí também no jantar, outro ponto interessante que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: a gente precisa pensar em quantidade de calorias, tá? Nada de querer exagerar, porque não vai dar certo querer exagerar. Quando eu digo exagerar em calorias, ok? Porque sempre quando a gente pensa em exagero de calorias, você tá aí acumulando gordura, tá? Então toma cuidado, não confunda também mais calorias com mais densidade de alimentos, como eu expliquei para você sobre aquele exemplo lá do lanche e do arroz e feijão, certo? E a gente precisa pensar também em outros pontos. Facilidade de digestão, você não vai querer comer horrores aí no seu jantar
para daí você querer, né, descansar depois. Isso vai perturbar seu sono, vai te dar muito mal-estar gástrico. Isso não é interessante de jeito nenhum. Então precisa ser ajustado esse ponto. Lembra que se você treina de manhãzinha, o seu pré-treino é o jantar. Isso é um ponto que tem que ficar muito claro, tá? O seu pré-treino é o jantar. Então você vai precisar adequar esse seu pré-treino aí. Vai precisar adequar o seu jantar, tá bom? Principalmente para quem treina muito de manhãzinha, para quem gosta de treinar em jejum, é um ponto assim fundamental, porque senão o seu rendimento vai cair. E gente, olha, vou contar aqui para você, até abrindo um parênteses. Tava eu na academia conversando com uma moça. Na verdade, essa moça veio conversar comigo, né? E ela veio falar o quanto ela se sentia mal, porque ela tinha muito mal-estar para treinar de manhã, e ela achava que era porque o treino dela estava pesado de manhã. E não é. É a questão de que ela não adequava, não fazia o jantar de maneira bacana, batendo todos os macros e micronutrientes, com esse objetivo, de maneira estratégica, ela não fazia, né, como o pré-treino tem que ser. E aí o rendimento dela caía demais no treino, ela não treinava direito, ela tinha sensação de desmaio durante o treino, então tudo isso tem que ficar atenta, tá? Além disso, questão de biodisponibilidade dos nutrientes, é preciso pensar sempre nisso, porque até ontem eu tô fazendo, né, um curso, abrindo outro parênteses aqui, né, nessa live, eu estou fazendo um curso de capacitação de nutrigenética, né? Então, eu estou estudando muito nutrimetabolômica, nutrigenética, e até um ponto que a professora com a qual eu estudo, né, a minha mentora estava falando o seguinte: a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente metaboliza. Olha só que incrível. E muito está relacionado a essa questão de biodisponibilidade. Não é porque você comeu, vamos supor, um pedaço de carne, que o seu corpo ele vai conseguir absorver toda aquela proteína que você consumiu através da carne. Não, entende? Ele vai conseguir absorver só um pouquinho. Então tem todas essas questões que devem ser levadas em consideração. E claro, ter esse perfil de aminoácidos, que como eu já expliquei aqui para vocês o que é aminoácido, né? Ter o perfil de aminoácidos adequados, porque existem alguns aminoácidos que são essenciais aí, tem que estar presente na sua alimentação, porque eles que vão auxiliar nesse ganho de massa muscular. Então vai ser muito incrível. Então, vamos chegando aqui no final dessa live e eu quero falar o seguinte para você, recado final: não precisa ter medo de comer à noite. Os estudos, tudo que eu trago para vocês, né, para vocês aqui, é sempre baseado em muito estudo, em muitos cursos que eu faço, né, muito investimento que eu faço, muita pesquisa que eu leio, eu estou sempre me atualizando. E não precisa ter esse medo, tá? Os estudos, eles dizem, inclusive, que ao você estar incluindo essa proteína sempre nessa sua última refeição, ajuda muito a melhorar a questão da sua composição corporal ao longo do tempo. Então é incrível para você que quer perder mais gordura e para você que quer ganhar mais massa muscular, se você está incluindo proteína nessa última refeição. Então agora é o seguinte: fez sentido tudo isso que eu falei para você? Se fez sentido tudo isso que eu falei para você, vamos colocar em prática agora, já. Chega de cortar essa refeição, tá? E se você precisa adequar melhor essa última refeição na sua rotina, se você sente que está precisando de mais ajuda, tá difícil para você
se você se sente perdida, na última refeição, se você está se sentindo muito perdida nessa questão de queima de gordura, de definição muscular, você fala assim, Carol, tá bom, eu entendi tudo, mas Carol, eu não estou conseguindo colocar em prática, tá difícil demais de colocar em prática. Então, é só você vir aqui, me chama, manda uma mensagem para mim, tá bom? Porque eu tenho o meu método, que é o método Corpo Definido Natural, que é o meu programa de acompanhamento nutricional. Então, dentro do meu acompanhamento nutricional, eu posso te ajudar pessoalmente. E aí, o que acontece? Dentro desse meu programa tem as consultas nutricionais, uma vez a cada mês, é um pacote de consultas, e eu vou estar te acompanhando toda a semana. Então é um acompanhamento muito próximo que eu gosto de fazer, justamente porque quando a gente fala em queima de gordura, quando a gente fala em ganho de massa muscular, é extremamente importante ter esse acompanhamento muito próximo, entende? Para a gente ir otimizando a nossa rota, para a gente ir ajustando alguns pontos, para eu ver ali de fato se você está conseguindo colocar na prática, o que é melhor ser feito naquele momento. Então a gente vai ter todo esse ajuste, né? Como é que a gente vai fazer o ajuste na sua rotina, estratégias práticas, um planejamento, vai começar aqui, a gente vai por essa rota. Então tem que ter tudo uma estratégia, tem que ter todo um planejamento, uma organização para que você atinja o seu resultado. Não é essa questão de você pegar um pedaço de papel, né? Uma dieta, um pedaço de papel e querer colocar muitas vezes por conta própria na sua rotina. Eu percebo que isso não funciona. E eu tenho certeza que se você já tentou algumas vezes, você também já percebeu que isso não funciona e que sozinha acaba sendo muito mais difícil o seu percurso. Então, se você deseja essa minha ajuda pessoal para estar auxiliando você nessa queima de gordura, ganho de massa muscular, né? Redução de flacidez, de celulite, manda uma mensagem para mim e a gente vai conversar para ver se realmente o acompanhamento nutricional ele é para você, tá bom? Beijos!